O que é o mal? Uma coisa que tu já viste vezes sem conta. E tal como em relação a todos os outros tipos de ocorrências, lembra-te de pronto que isto também já tu testemunhaste muitas vezes. Porque em toda a parte, em cima e embaixo, tu não vais encontrar nada senão sempre as mesmas coisas. Elas enchem as páginas de toda a história, antiga, moderna e contemporânea, e enchem as nossas cidades e os nossos lares hoje. A novidade é coisa que não existe. Tudo é tão trivial quanto transitório. Os princípios só podem perder a sua vitalidade quando as primeiras impressões de que derivam já mergulharam na extinção. E compete-te a ti atiçar o fogo, de modo a fornecer-lhe continuamente uma chama renovada. Eu sou perfeitamente capaz de formar a impressão certa de uma coisa. E dada esta capacidade, não preciso de me inquietar. Quanto às coisas que estão para além do meu entendimento, elas não dizem respeito ao meu entendimento. Uma vez aprendido isto, continuas de pé. Uma nova vida está ao teu alcance. Só tens de ver as coisas, uma vez mais, à luz da tua primeira e mais antiga visão, e a vida começa de novo. Um palco ambulante vazio, uma peça de teatro, rebanhos de ovelhas, manadas de gado, uma luta de lanceiros, um osso agitado no meio de um monte de cachorros, uma migalha atirada para dentro de um lago de peixes, formigas carregadas e a trabalhar, ratos amedrontados em correria, marionetas a sacudirem-se nos seus cordéis. Isto é a vida. No meio de tudo isto, tu deves tomar o teu lugar, com boa disposição e sem desdém, mas consciente de que um homem não vale mais do que as suas ambições. Numa conversa, repara bem no que está a ser dito, e quando chega à ação, no que está a ser feito. Neste último caso, vai logo ver qual o objetivo proposto, e no outro, certifica-te daquilo que se quer dizer. Está o meu entendimento à altura da minha tarefa, ou não? Se está, aplico-o ao trabalho como ferramenta oferecida pela natureza. Se não, ou abro caminho, se a função o permitir, a alguém mais capaz de realizar a tarefa, ou faço o melhor que posso com a ajuda de um assistente que tirará partido da minha inspiração para realizar o que é oportuno e útil para a comunidade. Porque tudo aquilo que eu faço, sozinho ou com outra pessoa, tem de ter como objetivo único o serviço e a harmonia de todos. Quantos daqueles a quem se cantaram louvores tão altissonantes estão já relegados para o esquecimento? E quantos dos cantores, eles próprios, já desapareceram da nossa vista? Não tenhas vergonha de ser ajudado. A tua obrigação é cumprir a tarefa que te foi destinada, como um soldado na seteira. Mas como o farás, se fores coxo e incapaz de montar as ameias, senão com a ajuda de um camarada? Nunca deixes que o futuro te perturbe. Encontrá-lo-ás, se tiver de ser, com as mesmas armas da razão que te armam contra o presente. Todas as coisas estão entrelaçadas umas nas outras. Um laço sagrado une-as. Dificilmente se encontrará uma coisa isolada da outra. Tudo está coordenado, tudo trabalha em conjunto para dar forma ao universo uno. A ordem mundial é uma unidade feita de multiplicidade. Deus é uno e impregna todas as coisas. Todo o ser é uno. Toda a lei é una. Nomeadamente, a razão comum que todas as criaturas pensantes possuem. E toda a verdade é una. Se, como cremos, não pode haver senão um caminho para a perfeição para seres que são semelhantes em gênero e razão. Rapidamente, cada partícula de matéria desaparece na substância universal. Rapidamente, cada elemento de causação é retomado pela razão universal. Rapidamente, a memória de todas as coisas é enterrada no abismo da eternidade. Para um ser racional, um ato que se conforma com a natureza é um ato que se conforma com a razão. Pôr-se ou ser posto de pé. Num sistema que inclui diversos elementos, aqueles que possuem razão têm o mesmo papel a desempenhar que os membros do corpo num organismo que é uno, sendo similarmente constituídos para mútua cooperação. Esta reflexão impressionar-te-á mais fortemente se disseres constantemente a ti mesmo: eu sou um membro,
melos, do todo complexo das coisas racionais. Se te considerares apenas como uma parte, meros, não tens verdadeiro amor à humanidade, nem alegria no desempenho dos atos de bondade por si próprios. Pratica-los como simples obrigação, e não como bons serviços para ti mesmo. Aconteça o que acontecer às partes de mim que possam ser afetadas pela sua incidência, elas que se queixem disso, se quiserem. Quanto a mim, não vejo a coisa como um mal, não me sinto magoado. E nada me pode obrigar a vê-lo dessa maneira. Faça o mundo o que fizer. Diga ao mundo o que disser. O meu papel é continuar a ser bom. Tal como uma peça de ouro ou uma esmeralda ou um manto de púrpura, repete sempre: faça ao mundo o que fizer. Diga ao mundo o que disser. O meu papel é continuar a ser uma esmeralda e conservar a minha cor verdadeira. A razão mestra nunca é vítima de qualquer perturbação vinda de si própria. Nunca, por exemplo, suscita paixões dentro de si. Se outro pode inspirar-lhe terror ou dor, que o faça, mas ela, por si mesma, nunca permite que as suas próprias assunções a desviem para tais disposições. O corpo que, por todos os meios, cuide por si próprio de evitar o traumatismo, se puder, e se ficar ferido, que o diga. Mas a alma, que é a única que pode conhecer o medo ou a dor, e de cujo julgamento depende a existência, não se magoa, não se pode forçá-la a um veredito. A razão mestra é autossuficiente e não conhece necessidades, a não ser aquelas que ela cria para si mesma, e por isso não pode experimentar perturbações ou obstruções, a não ser que elas sejam de sua própria criação. Felicidade, por derivação, significa um bom Deus interior, isto é, uma boa razão mestra. Então, vã fantasia, que andas tu a fazer aqui? Vai-te em nome de Deus, como vieste. Não quero nenhuma de vós. Eu sei que o que vos traz aqui é um longo hábito, e não vos quero mal. Mas ponde-vos a andar. Nós fugimos à mudança. Contudo, há alguma coisa que possa nascer sem ela? O que é que a natureza considera de mais querido ou mais próprio para si mesma? Poderias tu tomar um banho se a lenha da fogueira não sofresse uma mudança? Poderias tu alimentar-te se a comida não sofresse uma alteração? Será possível para uma coisa útil a realização sem mudança? Não vês, pois, que a mudança em ti próprio é da mesma ordem e não menos necessária à natureza? Todos os corpos passam pela substância universal, como que entrando e saindo de um curso de água impetuoso, aderindo e trabalhando como um todo, como fazem os nossos membros físicos uns com os outros. Quantos Crísipos, Sócrates, Epictetos é que o tempo já engoliu no seu abismo? Lembra-te disto quando tens de lidar com qualquer homem ou coisa, sejam eles quais forem. Só há uma coisa que me perturba: o medo de poder fazer qualquer coisa que a constituição do homem não permite, ou desejaria que fosse feita de outro modo, ou proíbe até um dia futuro. Em breve terás esquecido o mundo, e em breve o mundo te terá esquecido. O que distingue particularmente o homem é o amar mesmo aqueles que erram e descaminham. Tal amor nasce logo que tu realizas que eles são teus irmãos, que eles andam a tropeçar por ignorância e não por vontade própria, que dentro de pouco tempo ambos já não serão. E, sobretudo, que tu mesmo não ficaste magoado porque a tua razão mestra não ficou minimamente pior do que era. Da substância universal, como da cera, a natureza molda um potro, e depois destrói-o e usa a matéria para fazer uma árvore, e depois um homem, e a seguir outra coisa qualquer. E nenhum destes dura mais do que um breve espaço de tempo. Quanto à embalagem propriamente dita, ser partida aos bocados não é maior sofrimento do que ser montada. Um ar zangado é totalmente contra a natureza. Se é assumido muitas vezes, a beleza começa a morrer, e no fim, apaga-se irremediavelmente. Deves tentar compreender que isto revela falta de racionalidade. Porque se nós perdemos a capacidade de perceber os nossos erros, para que continuar a viver? Um breve instante só, e a natureza, o juiz universal,
alterará tudo o que tu vês, e da sua substância fará coisas novas, e de novo outras a partir daquelas, para a perpétua renovação da juventude do mundo. Quando alguém te ofende, que o teu primeiro pensamento seja este: com base em que conceito de bem e mal é que isto foi feito? Uma vez isto sabido, o espanto e a cólera darão lugar à piedade. Por quê? Ou as tuas próprias ideias sobre o que é bom não são mais avançadas do que as dele, ou pelo menos têm alguma semelhança com elas, e, neste caso, é teu dever, evidentemente, perdoar-lhe. Ou então, por outro lado, evoluíste para além da suposição de que tais atos são bons ou maus, e, portanto, será tanto mais fácil seres tolerante em relação à cegueira de outrem. Não te entregues aos sonhos de ter aquilo que não tens, e pensa assim nas superiores bênçãos que de fato possuis. E depois lembra-te, com gratidão, de como as desejarias se as não tivesses. Ao mesmo tempo, porém, tem cuidado. Não vá o deleite que delas tiras, levar-te a acarinhá-las de tal maneira que a ideia da sua perda destrua a tua paz de espírito. Recolhe-te em ti próprio. A nossa razão mestra nada mais exige do que agir de maneira justa e com isso conseguir a tranquilidade. Curta o canal e se inscreva para mais vídeos.